que são roles e para que elas existem? Elas são realmente necessárias dentro do Gira. Eu preciso delas porque simplesmente eu não uso grupos. Por que eu combinar grupos com roles? Ou em que contexto eu posso utilizá-las? Onde elas são aplicáveis? O que elas comem? Onde vivem? Onde se escondem? É isso que nós vamos ver no Globo Repórter de hoje. Vamos lá? Primeiro, antes de tudo, é importante que você entenda que existem tipos diferentes de usuário. Nós temos o admin Gira, aquele cara que consegue, que pode visualizar a parte de administração, né? Quando você vai lá na engrenagem do lado da sua foto, na parte superior direita, e clica naquela engrenagem, e você consegue ver issues, system, apps, você consegue ver essas opções. É o admin Gira. Você consegue mexer nas configurações globais da ferramenta. O administrador do projeto é um cara que consegue mexer em algumas coisas do projeto, como vimos no módulo anterior. E os usuários são os réis mortais que executam as coisas lá dentro, conseguem mexer em cards e estão lá dentro, atuando dentro da ferramenta. São usuários da solução. Entender esses caras, entender o papel desses caras é importante para você entender funções. Por quê? Não sei se você lembra, mas na aula que eu falei de pessoas, eu fui lá, adicionei pessoas, fui lá em funções, adicionei pessoas e coloquei um cara como administrator do projeto. E ele tinha alguns privilégios, algumas possibilidades a mais. Mas eu também tinha a opção de developer, em que eu colocava alguém como desenvolvedor ali dentro. E esse cara simplesmente ia conseguir mover os cards, comentar, visualizar o projeto, esse tipo de coisa, tá? Esses são os tipos de usuário. Tem isso aqui em mente, tá? Tem isso aqui em mente. Funções, para que elas existem, tá? Funções, para que elas existem. Eu trouxe esse texto aqui para ficar bem claro na sua cabeça o porquê que elas existem. Vamos lá. Funções de projeto são uma forma de flexibilizar a administração e delegar mais poder. Imagina o seguinte, vamos lá. Vamos abrir o Gira aqui. Deixa eu compartilhar minha tela do Gira para você entender bem. Aqui estamos no Gira. Lembra que eu falei do administrador? O administrador, aqui configurações, ó, ele consegue ver o Gira Settings. E aqui em sistema, nós temos Project Roles. Project Roles, tá? E esses caras aqui, ó, Administrator, Developer, Self-Desk Customer, Self-Desk Team, eles são nativos, eles são criados automaticamente, tá bom? E aqui, nesses caras, eles são exibidos dentro dos projetos. Vamos abrir o projeto New Super App e vamos aqui nas configurações do projeto em pessoas, tá bom? Em pessoas. E aqui a gente pode adicionar pessoas como já vimos anteriormente. Vou colocar aqui Lamec, colocar aqui Developer, colocar o Felipe e colocar o Felipe como Developer. O Lamec é Administrator, eu vou trocar ele para Administrator aqui. Então a pessoa pode ter mais de uma função, tá? Para mexer nessa tela, você não precisa ser um administrador do Gira. Você basta ser um administrador do projeto. Imagina se você tem um ambiente com 50 usuários. 50 usuários. E você tem que estar adicionando o pessoal dentro de grupo, tá? Para o cara ter acesso ao projeto. Fica muito centralizado, tá? Fica muito centralizado se você dá as coisas através de grupo. Porque grupos, se você fez o treinamento de fundamentos, você sabe bem disso, grupos são algo que apenas o admin Gira consegue manipular quem faz parte dele. Então, eu preciso ser um admin Gira para adicionar quem está no grupo. Aqui, eu consigo delegar poder. Então, um administrador, ele pode simplesmente dizer quem é o time dele de dev. Se eu tenho empresa com 50 pessoas, se eu tenho empresa com 100, 800, 1000, 2000, já começa a exigir mais ainda. Imagina uma empresa com 800 pessoas, 1000 pessoas, 2000 pessoas usando o Gira e você tendo que setar quem vê o que através de grupo.
Então você simplesmente seta quem são os administradores dos projetos e delega a eles o poder de adicionar outros. Então função vai te ajudar nisso, tá bom? Se você está interessado em saber mais sobre funções, sobre roles e como administrá-las, gestão de usuário, você tem que fazer o treinamento de fundamentos, caso você ainda não tenha feito. Beleza? Então vamos voltar lá para o nosso PPT. Então a frase aqui, ó. Funções de projetos são um meio flexível de associar usuários e ou grupos a um projeto específico. Eu também posso, na hora de adicionar um role, adicionar um, um grupo e não um usuário, tá? O admin Gira define as funções de projeto, né? E todos os projetos, assim, todos os projetos vão ter roles. A gente estava no projeto Gira Software e estava aparecendo um role que é mais comum em Service Desk, Service Desk Team. Isso é algo do Gira. Os roles sempre vão aparecer em todos os projetos, tá bom? E o administrador do projeto, ele consegue associar membros a uma função de projeto em seus projetos, nos projetos no qual ele administra. Assim você delega poder. Um ponto de atenção importante é que nos planos gratuitos você não pode editar as permissões ou funções de projeto, tá? Isso só é possível em planos Standard, Premium ou Enterprise. Ok, beleza. E onde é que elas são aplicáveis? Ó? Nos Permissions Schemes, nos Email Notifications, no Issue Security Levels, na visibilidade do comentário e nas condições do workflow, tá? Esses caras aqui são bem explorados aqui no treinamento de workflow. Esse aqui de visibilidade de comentário eu vou te mostrar aqui. Issue Security Level explorado no treinamento de fundamentos, tá? Permissões, a gente vai ver permissões de projeto na próxima aula, tá? E notificações de e-mail também é explorado em fundamentos, tá? Então, esses três caras aqui, o 2, o 3, o 4, o 2, 3 e o 5, vão ser explorados em outros treinamentos, tá bom? Se você ainda não fez, vai lá fazer, se você já quer aprender isso agora. E o Permission Schemes nós vamos ver na próxima aula. Eu vou te mostrar agora como os roles podem ser usados na visibilidade de comentário. Vamos voltar lá para o Gira. Estou aqui no Super App. Vou pegar aqui a atividade de backlog, ABC. E dentro dessa atividade, eu posso fazer comentários. E eu posso colocar aqui que apenas os developers são capazes de ver. Tá? Só está aparecendo Administrator e Developers porque são os roles nos quais eu estou envolvido naquele projeto. Não vão aparecer para mim comentários de roles, funções que eu não estou envolvido. Beleza? Então é isso que eu queria que você entendesse sobre roles. Te espero na próxima aula. Um abraço.